Boa noite e bem-vindo a mais um vídeo. E hoje pretendo falar acerca do julgamento em processo ordinário em matéria civil. Em termos práticos, 1 mais 1 igual a 2. É dessa forma que eu quero fazer menção nesse vídeo. O julgamento de um processo ordinário é processado nos termos do artigo 652 do Código do Processo Civil, que inicia com a discussão da matéria de fato. E como que se inicia? Nos termos deste artigo. Depois dos advogados tomarem as suas posições, de sentarem nas respectivas cadeiras, o juiz também declara a abertura da audiência. A primeira coisa que o juiz pode fazer ou pode dirigir é se as partes, uma vez que na audiência preliminar não houve possibilidade de chegar num acordo, se naquela fase do julgamento há possibilidade de as partes chegarem num acordo, que é a tentativa de conciliação, que pode ser feita em qualquer altura do processo. E se as partes mantiverem as suas posições das peças iniciais, ou seja, aquilo que escreveram nas petições, ou o que escreveram no processo, e disserem que não há possibilidade de chegar num acordo, então o juiz, nos termos do número 2 do artigo 652 do Código do Processo Civil, deve dar a palavra ao advogado autor, de modo que esse, em poucas palavras, faça o resumo da matéria de fato que levou ao tribunal e o seu pedido, o que eles pretendem com aquele processo, o que aconteceu e a consequência do acontecimento, que é a violação desse direito. Depois do advogado autor ter essa palavra, também é concedida a mesma palavra ao advogado do réu para contradizer ou confirmar, dependendo, os fatos trazidos pelo advogado do autor no processo. Quando digo no processo, estou a referir ao advogado do autor na petição inicial, que é no primeiro documento, no requerimento inicial que a pessoa submete ao tribunal para reivindicar o seu direito violado. Agora, após isto, o tribunal já começa com a produção de prova. E como deve ser feita a produção de prova? Se o tribunal ou uma das partes requerer a audição de partes, a audição de partes é, nos termos do artigo 552, é o depoimento do próprio autor ou do próprio réu, das pessoas envolvidas no processo, não dos advogados, do autor e do réu. Então, pode ser requerida a audição de partes tanto pelos advogados, como também pode ser pelo próprio juiz, pela iniciativa do juiz, para poder recolher alguns elementos de prova que só a parte, neste caso, o autor ou o réu, pode dizer ao tribunal, de modo que o tribunal faça uma análise crítica para aferir se, de fato, aquele promenor, aquela alegação aconteceu e ou não, e qual é a prova que sustenta. Após a realização de depoimento de parte, havendo, se for o caso, porque há situações que não é o caso, passa-se a segunda fase, que é a exibição de reproduções cinematográficas ou de registro fonográfico, havendo vídeos gravados ou áudios para serem vídeos para ser assistido como elemento de prova ou áudios para ser ouvido como elemento de prova. Havendo, passa-se para esta fase. E isto também depende. Pode o juiz entender que só apenas as partes podem ouvir
e com os seus advogados e não mais outras pessoas. Isso é facultativo. Então, após esta fase, se haverem peritos para serem ouvidos, também podem ser ouvidos peritos. Mas não havendo peritos, o que acontece na prática, na nossa realidade, no nosso dia a dia? Isso de reprodução cinematográfica são casos raros que acontece, que temos essas provas. Mas o que sucede é a audição das testemunhas, tanto testemunhas do autor como testemunhas do réu. Após a audição das testemunhas, atenção, aqui na audição das testemunhas, o julgamento da matéria de fato apenas deve se circunscrever sobre a matéria de fato questionada no despacho sanador. Os quesitos que constam no despacho sanador como questionário, não a especificação. A especificação já é algo provado e não é discutido no julgamento. Mas aqueles fatos, aquelas questões que foram colocadas no despacho sanador para a produção de prova no julgamento, essas sim são objeto de audição de testemunhas e também objeto de audição das partes. Agora, as perguntas devem ser formuladas no sentido como estão no despacho sanador, como se apresenta no questionário. E não, às vezes, como sucede, a pessoa traz uma pergunta fora daquele contexto. E quando assim é, o advogado da outra parte, ou o próprio juiz, vai opor-se à formulação dessa questão e dizer que não, esta matéria não consta no despacho sanador e como tal, não pode o colega, o advogado, o mandatário, o defensor, trazer essa questão aqui porque não está no processo e nem sequer foi questionada no despacho sanador, então não é matéria de discussão. Se eu quisesse, poderia fazer a reclamação do despacho sanador como expliquei nos vídeos anteriores. Então, após a audição das testemunhas sobre a matéria quesitada, então segue o debate da matéria de fato entre os advogados. O que é debate da matéria de fato? Debate da matéria de fato é cada advogado, em função dos quesitos formulados, do questionário colocado às testemunhas, às partes, aos peritos, já vendo, tirar as suas conclusões sobre os fatos que consideram estarem provados e não provados. E aqui, Amaressalo, deve-se justificar, deve-se fundamentar. Por que eu digo que o quesito 1 é verdade que a autora e o réu celebraram um negócio jurídico? Eu considero meritíssimo. No nosso entendimento, depois da audição das testemunhas e da parte, entendemos que o quesito 1, que é verdade entre a autora e o réu celebrar um negócio jurídico, nós entendemos que está aprovado na medida em que o próprio réu, na sua contestação, não se opôs quanto a esse fato. E nesta audição ouvimos testemunha Cicrana, Beltrana e Fulano, foram unânimes em dizer que estavam presentes no ato de negociação desse contrato. E o réu aceitou que poderia cumprir com as obrigações inerentes a este tipo de contrato. E hoje também, o réu não trouxe nenhuma prova contrária sobre este fato. E por isso nós entendemos que está provado de que entre o autor e o réu houve sim a celebração do negócio jurídico. Então é assim, ou mais ou menos assim, como se deve sustentar, como se deve debater a matéria de fato questionada, trazendo esse alicerce, dizer como que você entende que está provado, qual o elemento testemunhal ou documental que lhe sustenta de que no seu entendimento como advogado da parte está provado aquele fato. E vai fazendo isso sobre todos os fatos e depois também é dado a palavra para o advogado da outra parte, que também vai trazer a sua locução. Pode, por exemplo, faça a repetição daquele que eu disse. O autor disse que está aprovado porque as testemunhas ouvidas foram unânimes quanto a esse ponto. Mas o advogado do réu pode dizer que não. Este fato não está aprovado porque essas testemunhas não disseram exatamente que estavam presentes, de que sabem de que houve negócio jurídico. Apenas disseram que recordam de que, em algum momento, o autor
conversou com eles, que celebrou o negócio jurídico com o réu. Então, se foi o autor a falar para ele, qual é a sustentabilidade dessa locução nesses autos para aferirmos que está aprovado? Qual é outro elemento objetivo, quer que seja documental ou testemunhal, para suportar esta posição? Então, essa pode ser a posição do advogado do réu. Então, já cabe ao juiz, em função dessas duas ideias e daquilo que ouviu das testemunhas, poder sustentar qual é a verdade sobre aquele quesito que está em causa. E também sobre esse debate é permitido que o advogado replique uma vez, ou seja, depois de falar, se entender que há elemento para sustentar a sua posição porque a outra parte debateu, pode pedir a palavra para falar mais uma vez sobre o mesmo. Após isto, o tribunal recolhe. Então, depende. A nossa prática nos ensina que somos nós os advogados que saímos, às vezes, para o tribunal ficar a decidir, ou às vezes o juiz decide, já como não há obrigatoriedade do tribunal coletivo, do juiz eleito, ter sido só o juiz singular, excepto se um dos advogados requerer a presença dos juízes eleitos para a decisão da matéria de fato. Se não requerer, então não há nenhum impedimento. Então, a outros juízes acaba ditando a matéria de fato provada, mesmo na sala, estando presentes os advogados, depende. Há outros que preferem recolher ao gabinete, decidir no gabinete e vir ler. Há outros que pedem os advogados para saírem da sala, para ele ficar a decidir, e depois manda entrar e lê o despacho. O despacho não, lê a matéria questionada para ele, o que ficou provado e não provado, e justifica-se. Justificar que é fundamental. Então depende, não existe um critério uniforme, varia mais do tribunal para o tribunal. E após isso, os advogados têm a oportunidade de reclamar contra essa matéria provada e não provada. E a reclamação também deve constar na ata. E o tribunal decide se a reclamação é procedente ou não. Se o tribunal decidir que não é procedente, então faz consignado na ata e cabe já ao advogado, na fase a seguir a notificação da sentença, poder recorrer da decisão final. Após esse debate sobre a matéria de fato, e com a matéria já assente, provada e não provada, e vale aquela dica que eu dei no vídeo anterior, de que o despacho saneador é uma verdadeira sentença. Para mim, é uma pré-sentença. A partir do momento em que o despacho saneador já traz uma certa inclinação dos fatos provados e não provados, eu já tenho a ideia do que vai ser a sentença. E por isso eu digo que é uma pré-sentença. Então, em função disso, a sua pretensão, os fatos que entende que foram provados e não provados, segue-se o debate da matéria de direito, ou seja, enquadrar aqueles fatos para os artigos da lei. Dizer que essa matéria, por exemplo, se for negócio jurídico, corresponde à matéria contratual, direito das obrigações. Vai já nos artigos, por exemplo, 405 do Código Civil, que é a liberdade contratual. Se houver violação, cumprimento ou não incumprimento do contrato, vais para 800, 804, mora ao devedor, 762, cumprimento e não cumprimento das obrigações, 762 e seguinte, 772, por aí, essas matérias todas que têm a ver com cumprimento ou não cumprimento das obrigações. Já podes fazer esse enquadramento. E também vais para a lei substantiva, já que é enquadramento da apropriação. Se é uma ação declarativa, no caso, vais para os artigos 4, número 2, a linha B, de condenação, tudo. Faz esse enquadramento. E daí terminou-se. Assina-se a ata e aguarda-se a sentença. É assim como se processa o julgamento em matéria civil num processo ordinário, que é diferente do processo civil. Aliás, perdão, não civil, que é diferente do processo sumário, porque aqui só está tudo de civil. Ordinário é dessa forma. Sumário tem uma tramitação, tem um julgamento feito de outra forma. Então, é isto que me reservava para falar sobre isto. Não falei sobre os adiamentos, não adiamentos, porque são questões acidentais e no civil
não acontece com frequência. São casos raros em que o julgamento inicia, depois de se adiar, talvez porque há uma diligência. São casos raros, porque toda diligência deve ser requerida. Então, se a diligência requerida não foi realizada, então ao mandatário, ao advogado, ao defensor, é incumbido o dever de atualizar o tribunal, informar o tribunal antes da data marcada para o julgamento de que há uma diligência que entende ser importante e que deve ser realizada antes do julgamento, porque se for posterior pode perder a sua validade útil e prática. Então, é nesses termos que eu queria trazer sobre esta matéria. E não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o link, o vídeo, colocarem gostos, comentários, sugestões de temas. E só assim que podemos crescer e trazer mais conteúdo da área jurídica, porque a nossa missão é de fato ensinar aquilo que nós sabemos um pouco, né? Vamos transmitindo a nossa experiência de forma mais prática possível. E muito obrigado. Hoje há jogo Liga dos Campeões. Vamos ver Barcelona e PSG. Quem vai ganhar? E amanhã há esta final antecipada, Manchester City Real Madrid. Amanhã que é o grande dia e o grande jogo. Não sei se Real ganha 2-0, 2-1 ou 3-2, mas veremos. Deus é que sabe. Muito obrigado.